e caiu uma ficha para mim que a gente estava muito focado na doença e não na saúde. A gente estava focado em entender toda a fisiopatologia, como que se dá, o tendão quando rompe, o músculo quando tem um estresse ali, o que acontece? E eu falava, mas vem cá, quando que eu vou começar a aprender a ajudar a pessoa a desenvolver saúde e não só remendar a dor, e não só ficar em função da dor? Eu trabalhava num hospital de ortopedia, uma referência nacional em cirurgia ortopédica. E nessa busca eu falava, gente, eu ainda preciso encontrar uma maneira da pessoa se ver como um todo. A gente não é uma mão, um ombro, um braço. Existe toda uma vida ali, existe uma experiência, existem dores, existe uma casa. Onde essa pessoa mora, o que que ela vive? E com todas essas inquietações e buscas, eu fui parar na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eu fiz o meu mestrado. A minha dissertação de mestrado foi sobre o uso do método Feldenkrais, que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho, e mindfulness, para o alívio de dores crônicas. E essa pesquisa, ela foi uma reviravolta na minha vida, na minha clínica, no meu olhar para as pessoas, onde eu descobri que a gente, quando integra o olhar, quando a gente se vê como um todo, a emoção não fica de fora, o corpo pode se curar muito mais rápido. E aí, para deixar aqui um contextozinho, né, teórico também disso, a psicossomática, que é uma das bases que eu trago hoje, ela vem já de muito tempo, né, no início do século XX, com George Grodeck, ele começa a perceber que o corpo estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando o meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? E quando a gente deixa isso de fora, a gente está deixando de tratar a pessoa como um todo, de olhar aquele corpo como um todo e ajudar a pessoa também a identificar as causas emocionais das dores físicas. E é por isso que a gente tem tanta doença, tanta patologia crônica, como se não houvesse razão. Para mim, tem muito a ver com a gente não fazer essa junção de integrar o corpo com as emoções. Eu queria dizer para você que está aqui comigo assistindo, que você não é o diagnóstico que você tem. Eu queria que a gente pudesse partir desse ponto. Você é um ser humano inteiro e a gente precisa entender que o olhar sobre a doença fez a gente criar um abismo na saúde, o que a gente chama de saúde. Então, hoje nós vemos que a tecnologia avançou, mas a saúde não avança. A gente só vê aumentar os índices de mortes por câncer, depressão e várias outras patologias, obesidade, hipertensão. E eu sempre tive aqui essa pergunta: o que está acontecendo? Se a gente está tendo mais conhecimento, mais acesso tecnológico, por que que as pessoas só adoecem? A gente não vê uma mudança nesse parâmetro. E é lógico, eu preciso dizer aqui, existe uma máquina também por trás disso, né? Quando você começa a tomar um medicamento, por exemplo, para hipertensão, se você não tiver um olhar de buscar como que eu poderia regular minha pressão? O que que essa pressão, por que que eu estou com a pressão alta? Você vai ser um consumidor eterno de um remédio para regular a sua pressão, por exemplo, né? Como hoje, a gente não se questiona por que que a gente tem tanta depressão e insônia. A gente começa a tomar medicamentos que têm efeitos colaterais que não ajudam o nosso corpo a se regular e a gente vai remediando as dores. E esse remediar as dores,
ele acaba gerando uma máquina, né? Uma máquina que vai funcionando, se nutrindo. Então, indústrias geram a cada momento mais e mais medicamentos, mais procedimentos que estão só olhando para a doença. A gente tem pouco investimento tecnológico no que é a saúde. Como despertar a saúde dentro de você? Toda dor, ela traz a sua cura. A dor, ela é um convite para algo que você já poderia mudar na sua vida, na sua forma de viver. Uma dor antiga que pode estar aí te pedindo para ser ouvida. Sabe uma criança que fica assim: "Mãe, mãe, mãe, mãe", enquanto você não olha para ela verdadeiramente, ela não se acalma? Assim são as nossas dores. Eu digo que nenhuma dor é uma dor do acaso. As dores têm a ver com os nossos hábitos, com as nossas escolhas e com as nossas experiências de vida. Uma mulher, ela chegou para mim me contando toda uma trajetória em relação a uma dor nos pés que ela tinha. Olha, Kelly, o meu pé começou a doer tanto. E ela me narrou. Ela já fez infiltração, já estava a ponto de fazer uma cirurgia, já tinha usado todos os medicamentos, palmilha, sapato, correção. E foi me contando toda a trajetória dela. Levou um bom tempo ali. E eu ouvindo ela com muita amorosidade, porque eu acho que esse é um outro movimento, né? Você poder se sentir acolhido na sua dor, sem achar que você quer chamar atenção simplesmente, né? Ah, a pessoa quer chamar atenção, não. Para mim, toda dor ela está trazendo uma declaração de algo em nós que já pode ser cuidado. E nessa pessoa, né? Ela contou e eu falei, vem cá, essa dor começou há quanto tempo? E ela falou, tem 10 anos, Kelly, que eu estou nessa peregrinação. E eu falei, o que estava acontecendo na sua vida quando começou essa dor? Ai, até respiro, porque foi muito emocionante para mim, foi uma janela se abrindo. Ela me conta que ela tinha perdido uma filha com câncer. E aí ali ela pôde expressar a dor dela, a dor verdadeira. O pé estava só trazendo algo que ela não conseguia manifestar na emoção. E eu falei para ela: deve ser muito difícil seguir caminhando depois de perder um filho. E só dei esse lugar para ela. E ela chorou muito, ela ficou em contato, falou: "Não, eu nem falo disso para ninguém, eu nunca comento". E, gente, parece mágica, mas as dores no pé dela, dali, daquele momento, já começaram a diminuir. Ela deu um real olhar, uma verdadeira. Sabe, é igual quando a gente diz que mente para a criança não percebe, mas ela percebe. O seu corpo, ele tem uma sabedoria que é muito incrível. Não adianta você achar que engana o seu corpo. Ah, não, isso já passou, ficou lá atrás. Muitas dores que você pode ter aí nesse momento, elas podem estar trazendo o desejo de uma dor antiga que ficou guardada e só precisa ser olhada e dizer: nossa, isso doeu, isso foi difícil para mim. E meu corpo não precisa mais manifestar essa dor quando eu reconheço. E esse lugar ele é muito delicado e especial, porque você vai encontrar os profissionais que nem querem ouvir sobre isso, né? Não, olha, toma essa medicação aqui, e isso vai, né, sendo todo um sistema corrompido onde a gente separa a nossa mente do nosso corpo, onde a gente separa o que a gente sente de como o nosso corpo expressa isso, e a gente vê um avanço tecnológico que não aumenta o nosso espaço de saúde, de bem-estar, de qualidade de vida. A gente está usando a tecnologia para focar na doença, para procurar mais problemas e procedimentos invasivos que podem servir de recurso em muitos momentos, as medicações também, mas a gente inverteu. E aí, na minha dissertação de mestrado, foi o que eu coloquei lá como a medicalização da vida. É como se eu quisesse abafar as minhas dores usando uma medicação que não atua na causa. E aquela medicação gera um efeito colateral que gera outro efeito colateral, e daqui a pouco eu estou com uma gastrite, porque eu comecei a tomar um remédio para o meu fígado, e vai uma bola de neve, onde fica sem fim uma dor que só precisava de um lugar para você ser olhada mais inteira, mais inteiro.
existe nesse sistema, né, toda uma mobilização de dinheiro, de recursos que fazem você também ficar escravo da doença. E isso também eu coloquei na minha dissertação. Eu falo que ela um foi um serviço à vida, porque eu era funcionária pública, né, concursada, federal, com todos os direitos, né? Nossa, você tem férias, 13º, fisioterapeuta federal, e era um lugar muito desejado. E o que eu vi ali é que eu estava contribuindo com um sistema que só focava na doença. E eu vou dizer para vocês, a minha última tentativa, a minha dissertação de mestrado foi um desejo íntimo. Sabe quando você descobre algo que é muito legal e você quer contar para todo mundo e quer dizer, gente, faz isso, experimenta isso, olha como pode ser bom? E ali eu tive uma grande decepção de ver todas as portas se fechando para mim. Não foi fácil fazer a minha dissertação. A minha dissertação, ela estava desafiando uma fila de espera que durava 4 anos, a pessoa naquela fila esperando para ser operada. Na minha pesquisa, eu peguei pessoas dessa fila de espera, coloquei num grupo onde a gente se encontrava uma vez por semana para fazer uma prática corporal do método Feldenkrais e mindfulness junto com essa técnica. E eu passava uma recomendação para a semana. Então, durante a semana, você vai fazer esses movimentos, essa respiração, e tinha um passo a passo, com um protocolo cientificamente validado, não fui eu que criei. E nós começamos a fazer aquela jornada de 8 semanas. Gente, em 8 semanas, as pessoas começaram a voltar a trabalhar. Ninguém queria operar. Isso está tudo descrito lá. Ainda teve uma que falou assim: eu cedi a minha vez, eu não operar para quê? Eu estava precisando era aprender a me cuidar. Até para conseguir fazer a minha pesquisa, eu tive muitas portas fechadas, né? Eu abri uma janela da alma, vendo o quanto era importante as pessoas terem um espaço de escuta, de integração, e todas as portas eram fechadas. Para vocês terem ideia, eu passei pelo o conselho científico do hospital para eu fazer a pesquisa lá. Eu tive que apresentar o projeto, passei por uma avaliação, além da UFRJ, e mesmo com tudo protocolado, teve momentos de eu chegar com o meu grupo lá e dizerem assim: olha, não tem sala para você atender hoje, não. E eu falava, gente, como que é isso? É toda uma resistência de um sistema que está focado na cirurgia, no procedimento, e em você não ser o protagonista, porque quando a gente está ali entregue, né, é o outro que vai fazer, é o outro que sabe. E o mais lindo para mim é que nessa dissertação eu pude ver que qualquer pessoa, com qualquer nível de escolaridade, com a maior simplicidade da vida, o quanto a gente é capaz de se autocuidar e abrir um caminho de autocura que as instituições não permitem, que o sistema, como ele gira ao redor de medicalização, de procedimentos invasivos e de toda essa máquina, ela não permite que você se aproprie da sua saúde. O que eu tive foram muitas portas fechadas até o momento em que eu decidi agora chega, eu vou para a internet, eu vou para lugares onde eu possa falar a verdade, o que eu acredito, o que toca o meu coração, e a dor crônica, ela é mais uma coisa que a gente vai aprofundar um pouquinho já aqui. Você não tem que ser refém dessa dor crônica, isso não é uma sentença. Isso tem um processo de cura vindo para você. Então, o sistema, ele vai fazer de tudo para não deixar você ver essa possibilidade. E para mim, por isso que é uma alegria poder estar aqui falando disso para você. E nessa jornada, né, de busca por um embasamento, né, eu queria também fazer um trabalho que eu me sentisse segura do que eu estava fazendo com as pessoas. E aí eu comecei a procurar caminhos. Vem cá, se a gente desenvolve a doença, a gente não tinha aquela doença e a gente desenvolveu a doença. Como que eu faço para desenvolver a saúde? Para acessar verdadeiramente a saúde que está no corpo da pessoa. E nesse caminho, né, foram muitas buscas, eu encontro o método Feldenkrais. O método Feldenkrais, ele é um trabalho que vem muito de um físico, né, um homem extremamente inteligente, o Moshe Feldenkrais, e eu falo, a genialidade dele
teve relação com ele não ser uma pessoa da área da saúde. Isso é que é incrível, porque a gente precisa entender, e eu falo como uma profissional da área da saúde, nós somos formatados para olhar para a doença. A gente não olha para a saúde, a gente aprende desde o início como cada patologia se desenvolve, até como seu corpo pode se defender, mas é uma formatação. E o Feldenkrais, ele teve uma lesão no joelho e que ele mal podia andar e não tinha nem garantia que a cirurgia ia resolver. E ele começa a fazer movimentos procurando caminhos, então ele já tinha uma dor crônica, uma lesão grave no joelho, e ele começa a procurar caminhos onde não tinha dor. Se eu movo aqui e não tem dor, por que que eu vou ficar me movendo lá onde está a dor? Olha como já é uma mudança, né? Quando eu comecei a ouvir sobre o método Feldenkrais, eu tive que ir para fora do Brasil buscar, até que viesse essa técnica para o Brasil, eu já tinha feito alguns cursos fora, e eu comecei a ver assim, gente, esse método, ele olha a potência, né? Ele vem da educação somática e ele olha a potência do corpo como um todo. E o que que vai linkando, né, gente? Isso foi a minha relação com o método Feldenkrais deve ter uns 15 anos. E 20 anos atrás, eu fui fazer a minha conclusão da faculdade de fisioterapia falando da plasticidade neuronal. Eu preciso trazer esse contexto aqui de por que que eu digo que a dor não é uma sentença e que seja qual for o seu diagnóstico, ele não se encerra aí, e como que o método Feldenkrais se liga nisso. Era 1999 a 2000, quando eu estava preparando a minha conclusão, trabalho de conclusão da faculdade, e eu ficava encantada com pacientes neurológicos. Eu trabalhei com crianças com deficiência muitos anos, adultos em coma, após um acidente vascular cerebral, eu acompanhava toda a reabilitação deles, e eu pensava, o que que faz a pessoa sair daquela paralisia, né? No caso do acidente vascular cerebral, a pessoa tem uma lesão, às vezes a mão fica assim. E o que que faz essa pessoa voltar a andar, a caminhar, a pegar as coisas novamente? O que que acontece nesse corpo? E nesse olhar, eu fui fundo na plasticidade neuronal. E eu me lembro que nessa época nem tinha uma internet, eu não tinha acesso a uma internet como a gente tem hoje. Eu ia na UFRJ procurar referências bibliográficas, só tinha material em inglês, você não achava um artigo em português. E eu escrevi todo o meu trabalho de conclusão falando da plasticidade neuronal. E para trazer esse dado para você, que é um dado prático, a plasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se transformar, tanto para a dor quanto para o prazer. E a boa notícia é que isso está disponível enquanto você estiver vivo. Se você está vivo, o seu cérebro ele é capaz de se transformar. E aí, o que que eu entendi? A gente pode ter uma dor crônica, a gente pode ter qualquer questão, mas existe um hábito cerebral, uma maneira de funcionar que aquilo continua acontecendo e a gente reforça um caminho neurológico. O método Feldenkrais, ele traz movimentos não habituais. Então, por exemplo, se eu pedir a você para mexer a cabeça para um lado e os olhos para o outro, você vai perceber que, nossa, isso é estranho, eu não sei como fazer. E ao mesmo tempo, todo o seu sistema nervoso ele fica alerta para criar novas conexões. Então, o método Feldenkrais, por ele te propor movimentos que você não tem um caminho cerebral pronto, você já começa a aliviar as dores. E mindfulness foi uma outra base muito importante para mim, porque a meditação ela começou a fazer muito parte da minha vida como busca pessoal e depois um embasamento lindo. Hoje a gente vê mais de 50 mil artigos científicos publicados falando dos benefícios da meditação, colocando eletrodos e mostrando como o nosso cérebro se transforma quando a gente para um pouquinho para observar a respiração, para estar no momento presente. E aí eu fui integrando essas técnicas junto com a terapia haitiana. O Reich, ele é o pai de toda a terapia corporal que existe hoje. Ele vem da medicina, ele era médico,
Só que ele começou a perceber, né, ele era um discípulo de Freud na psicanálise, e o Reich começou a perceber que o corpo, quando a pessoa falava de uma determinada dor, de uma história dela, o corpo se contraía, a respiração travava, e ele foi o pai dessa história de quando eu estou me expressando, o meu corpo está contando também a história junto. Então, o corpo não está separado da emoção. E com todo esse caminho, com o embasamento da plasticidade neuronal, eu comecei a viver isso na prática, no meu atendimento de consultório. Então, primeiro é trazer a consciência que você não é esse diagnóstico, né? Você não tem uma sentença, mas você tem aí um cérebro prontinho para ser modificado, para transformar um mapa de dor em um mapa de alívio. É mágico? Não. É simples, mas precisa da sua escolha. E é isso que eu falo que é lindo, você ter essa possibilidade de escolher. Então, fazer movimentos não habituais, que a gente pode até ter um momento de experimentar aqui, parar para se observar, tudo isso vai em contracorrente esse mapa automático. E isso, para mim, foi vivenciado profundamente usando o método Feldenkrais, com mindfulness, com a terapia haitiana, com a aromaterapia e vários outros recursos. E eu falo, é tão bonita a sabedoria do nosso corpo. Nós temos analgésicos naturais, o nosso organismo ele produz isso. O seu cérebro, ele não trabalha à toa. Ele vai falar assim: "Poxa, estão colocando medicação aqui, eu não preciso produzir o analgésico". Só que esses analgésicos que são sintéticos, né, eles não vêm do seu corpo, eles vão amortecendo a capacidade do seu próprio corpo produzir esses analgésicos, além de efeitos colaterais. E a gente tem hoje muito recurso para você desenvolver esse alívio de dentro para fora, e não mais só de fora para dentro, né? Quando o profissional tem que me dizer o que eu faço, o médico vai cortar para resolver, o fisioterapeuta vai esticar o músculo para acalmar, mas é você construir os recursos desse alívio de dentro para fora, e isso é totalmente possível. E dentro assim de toda essa caminhada de busca, vem uma teoria também científica, a teoria polivagal, que ela embasa muito o trabalho que eu faço hoje, né? Eu gosto de contar isso que quando eu olhava para as pessoas com amorosidade e olhando o potencial de cura que estava ali dentro, eu era considerada aquela doutora fofinha, sabe aquela coisa que desqualifica a gente? E foi muito lindo, né, quando o pesquisador Stephen Porges, ele traz à tona toda a sua pesquisa da teoria polivagal, que eu não vou mergulhar nela aqui, mas ela é um embasamento, se você quiser saber mais, basta você digitar teoria polivagal, você vai ver do que se trata. E que é importante você entender que o nosso sistema nervoso, ele tem um modo de luta e fuga, ou ele tem um modo de vínculo. Então, provavelmente, se eu olhar para você e disser: "Você sabia o potencial que existe dentro de você, que você é capaz de produzir analgésicos tão potentes quanto a morfina?" Num primeiro momento você vai dizer assim: "Que isso? Não, a morfina é muito forte, não, a gente não pode produzir morfina". E aí eu vou te dar um exemplo, aí você está na defesa, né, será que isso que ela está falando é verdade? Será que eu posso confiar nela? E aí eu vou te trazer um exemplo. Já ouviu aquelas situações assim: "Olha, um portão de 1 tonelada caiu em cima do meu filho, e eu levantei aquele portão para que o meu filho saísse dali?" O nosso organismo, gente, ele é uma das coisas mais maravilhosas que a gente já viu. Eu falo que o corpo humano, se você parar para pensar, pensa numa gravidez, o corpo de uma mulher que se coloca para trazer uma outra vida. Tudo que se modifica ali, o cordão umbilical ligando a placenta àquela vida nova, todos os nutrientes, gente, é eu fico maravilhada e eu falo, isso era para a gente se maravilhar. E o olhar que a gente tem na nossa saúde tradicional, na maneira de tratar o corpo, é se o corpo está com defeito.
Você não está funcionando bem, toma esse remédio, faz essa cirurgia. Quando entra um antígeno no seu corpo, o seu sistema imunológico ele está ali. Vamos lá, vamos defender esse organismo. E quando a gente começa a ter uma dor, existe junto um efeito que eu gosto de clarear, a gente ouve falar muito do efeito placebo, né? Ah, o placebo é pílulazinha de açúcar. E eu falo, placebo é capacidade de autocura. Se eu acredito que o meu corpo tem capacidade de fazer aquilo, ele já começa a fazer. É uma relação linda, é uma dança bonita que a gente pode fazer de resgatar a saúde trabalhando essa confiança, né? Eu falo que confiar é o fiar com, é o estar junto com esse potencial de saúde. E eu posso procurar recursos da medicina? Posso. Eu posso utilizar medicamentos? Posso, mas a potência está dentro. O meu corpo ele tem tudo que ele precisa para autorregulação. E eu sei que você pode estar naquele lugar, poxa, Kelly, mas então por que a gente adoece tanto? Porque a gente não é olhado como um todo, a gente está medicalizando a vida, colocando muita substância química que impede o nosso organismo de trazer à tona essa sabedoria. Independente do diagnóstico que você recebeu, independente de quantos anos essa dor está aí, agora você pode começar a escolher diferente. A dor, ela tem ligação com o seu hábito, movimentos de vida habituais que você faz, padrões emocionais que estão congelados aí, mas que a dor ela está vindo só para te chamar para esse autocuidado, para olhar para necessidades suas que não estão sendo vistas. E aí, o seu corpo, quando você dá esse olhar para ele e fala, corpo, o que você está precisando? É que a gente não é ensinado. Eu falo que precisa de uma educação corporal e não da gente continuar se medicalizando, né? Matando essa vitalidade do corpo, colocando substâncias externas que são sintéticas, sendo que o nosso organismo tem condição de produzir. Então, assim, se você puder hoje se maravilhar um pouquinho com tudo que o seu corpo faz, independente de você olhar para ele ou não, já é um milagre, né? Você conseguir digerir o alimento, você poder deitar e dormir, você ter um sangue bombeando e trocando o oxigênio com gás carbônico e levando nutrientes para todas as suas células. Isso é assim, uau! É para você começar a se conectar com essa saúde, essa vitalidade, e a partir disso, toda essa potência que está dentro, ela começa a trabalhar em prol de você, de dentro para fora, trazendo uma autocura. E aí o efeito, né, contrário do placebo, que eu vejo muito, é o nocebo. O nocebo é quando eu começo a olhar para o meu corpo como deficiente, que isso tem a ver com esse olhar, né, desde a época de Descartes, com o corpo como máquina. Então, uma máquina funcionando, deu defeito numa peça, eu troco. Nosso corpo não é uma peça que troca. Uma célula do seu corpo isolada em laboratório não é igual a essa mesma célula dentro do seu corpo vivo funcionando. Então, a gente precisa resgatar essa capacidade de acreditar e de olhar para o nosso corpo na potência. O nocebo faz a gente andar. Eu não estou aqui com. Eu queria meu post-it, eu gosto de fazer essa imagem colando, ó. Hérnia de disco, hipertensão, diabetes. Isso, aí vai colando aquele monte de diagnóstico e você sai caminhando por aí com esse corpo de dor. Você não é um corpo de dor. Seja qual for o diagnóstico, ele é um caminho de volta para casa para você resgatar a saúde que está aí. Primeiro, eu queria dizer que eu sei o quanto deve ser difícil para você. Quantos lugares você já percorreu, né? A sua própria odisseia, como eu já contei uma aqui, por exemplo. E eu queria dizer para você que é possível, mesmo com todo o peso de um diagnóstico, mesmo você tendo a sua odisseia, já foi ali, já foi aqui, já procurou. Então, eu queria só dizer primeiro que se você chegou aqui, não foi por acaso. Se você está me ouvindo até agora, tem essa, sabe, às vezes aquela imagem de uma chama que ela está quase apagando, tem um ventinho soprando, e aí a gente coloca a mãozinha assim e ela abre a chama de novo. Então, eu queria te fazer esse convite, contando assim bem um pouquinho para você,
de quantos casos eu já vi, né. Eu trabalho desde 2015 que eu faço um trabalho na internet. E olha, eu poderia fazer aqui mais de 600 relatos de pessoas contando, né, o quanto elas transformaram a vida delas. Isso não é algo para pessoas especiais, diferentes ou privilegiadas. Essa possibilidade é algo que está aí com você. Então me lembro da Regina, que era uma pessoa que ela fala: "Kelly, eu não pude cuidar dos meus filhos, mas depois que eu comecei a fazer o seu método, a olhar para mim dessa maneira, eu hoje curto os meus netos como eu nunca imaginei. O que eu não pude fazer pelos meus filhos, eu faço pelos meus netos, porque eu vivia doente. E eu poderia ficar aqui horas para vocês contando o caso. Teve uma dentista que me tocou muito o coração, a Vanessa, jovem, 37 anos. Eu tive com ela num evento ao vivo que eu fiz e ela veio, Kelly, eu só trabalhava à base de morfina e o meu filho de 4 anos eu não podia pegar no colo. Eu tenho uma artrodese, a minha coluna foi toda. Ela fez uma cirurgia de coluna, fez uma artrodese, a dor não diminuiu. Então, a gente sabe hoje também os excessos de cirurgias mal prescritas, desnecessárias, que levam as pessoas a essas condições. Então, ela tinha parafusos na lombar e ela falava: eu só trabalhava à base de morfina, eu não podia pegar o meu filho. E hoje eu brinco com meu filho e eu posso trabalhar sem usar medicação. E é claro que com essas falas aqui, eu não estou dizendo para você abandonar os tratamentos que você tenha e parar qualquer medicação sem orientação, de jeito nenhum. Mas eu quero te dizer que a partir da sua escolha, todo esse caminho ele é possível para você. Eu quero trazer que não é um privilégio de poucos, sabe? Ah, mas sabe o que que é, Kelly? O meu caso é mais grave. O meu caso não tem solução porque eu já busquei tudo, não. Você buscou alternativas que não te ajudaram a desenvolver essa saúde. Então, eu posso te falar de casos assim. Esse dessa dentista foi muito forte porque uma artrodese não é brincadeira. Você tem uma parte da sua coluna que é soldada ali, fica fechada ali. Imagina ela poder parar, com acompanhamento do médico dela, de usar morfina, o tanto de efeito colateral que aquilo tinha na vida dela. Eu tive casos de pessoas assim à beira de uma cirurgia, né? Tem o caso do Robert que ele estava tudo certo, o pescoço dele ele não conseguia nem virar direito e a gente foi trabalhando junto. O corpo, as emoções, o que estava por trás daquele pescoço rígido que não podia se mexer, né? E ele estava tudo certo para ele fazer a cirurgia, ele não operou, como eu tenho centenas de casos assim, gente. Não porque eu faça um milagre, só muda a perspectiva, não tem milagre, é ciência, é neurofisiologia e é a potência do seu corpo que ninguém te conta. Porque se você começa a ser potente, você vai comprar menos medicamento, você vai se alimentar melhor, você vai dormir melhor, você vai adoecer menos. E eu tenho que falar isso, existe uma máquina que vai parar de girar se você está muito saudável, né? Então, eu queria trazer essa consciência, né? Eu falo aqui com vocês muito apropriada do que eu estudei, do que eu pesquisei, mas do que eu vivo. Eu não vou nem dizer do que eu vivi, do que eu vivo acompanhando pessoas. Esse potencial, ele está aí para você, basta a sua escolha. E eu trazendo assim, sabe, a minha vontade, a vontade mesmo, é que a gente pudesse ter um grande colo para essa jornada, sabe? É uma jornada heróica de pessoas com dor. Eu sei que é muito desafiador, você já ouviu de tudo, ou que não tem jeito, que você vai ter que sofrer com essa dor o resto da vida, que a dor crônica não tem como sair dali. E eu queria te dizer que isso não é verdade. Existe um caminho da dor no seu cérebro se repetindo, que ele vai ficando forte. É igual musculação. Você faz aquele exercício, a musculatura começa a se definir, o cérebro também. O que a gente precisa fazer na prática é transformar esse músculo cerebral da dor no músculo cerebral de bem-estar, de quanto movimento você consegue fazer sem dor. E esse caminho ele é totalmente possível para você, do jeito que você tiver aí, a partir do seu ponto de partida. E agora,
eu vou te convidar para uma pequena prática muito simples, muito suave, mas para você se conectar com o agradável que habita o seu corpo. Então, independente do diagnóstico, de qual a dor, eu vou te pedir o seguinte: eu vou te pedir para fechar os seus olhos, tá? E dar uma nota agora para a dor que você está sentindo, tá? A dor que te chama mais atenção agora, você pode dar uma nota, isso é bem importante para você acessar o que vem de dentro para fora de você. Então, de 0 a 10, onde 10 é o máximo de dor, quanto estaria essa dor agora? Guarda esse número com você e eu vou te convidar a fechar os seus olhos agora. Fecha os olhos. Se você tiver um apoio da cadeira, pode se apoiar. Ache um jeito confortável de estar agora aí com o seu corpo. E eu vou te pedir para você levar a atenção para a sua respiração, para a entrada e a saída do ar e ver o movimento que a respiração faz no seu corpo. Você consegue perceber? Quando o ar entra, quando o ar sai. Tem um movimento que acontece na sua respiração? Só observa. E bem devagar, eu vou te convidar a fazer um movimento com seus ombros para frente e para trás. O ombro direito vai para frente e o esquerdo vai para trás. E esse movimento, eu gostaria que você trouxesse uma qualidade de estar dentro d'água, confortável. É um movimento gostoso, onde o seu ombro vai levando um para frente e o outro para trás, e que você possa observar a sua coluna participando, a sua cabeça, se ela quiser acompanhar o movimento, a gente em sintonia. Em sintonia, todo o corpo trabalhando junto. Ele tá um movimento bem simples, mas eu não estou resistindo, eu não estou segurando nada. Deixa o seu maxilar solto, deixa a respiração livre e vai percebendo esse movimento nos seus ombros, na sua coluna. Se vier uma respiração mais profunda, você deixa ela acontecer, puxa o ar bem profundo. E aí você pode parar. E nessa, dose mínima, observa como você está agora. Como estão os apoios do seu corpo na cadeira? O que aparece para você? Aonde no seu corpo algo te chama a atenção? E eu vou ser bem ousada a te convidar a, nesse curto período de tempo, avaliar a sua dor de novo e ver se já não tem uma pequena mudança. E o que eu descobri nesses anos todos é que a presença, a gente poder movimentar o nosso corpo com contato, perceber a nossa respiração, modifica como o nosso cérebro está interpretando aquela dor. É como se eu tivesse te convidado a, você olha a dor, ela está aí, e você olha o recurso que você tem no seu corpo. E nesse diálogo, a gente está trabalhando um quadro inteiro, né? É como se você tivesse um quadro que só está pintado ali a dor e a doença. Isso me dói, esse é o meu problema, meu corpo não funciona. E, de repente, quando você faz esse tipo de prática comigo, você pode abrir uma janelinha, uma luzinha começa a entrar para um quadro maior, que tem você todo, que tem todos os recursos que estão aí disponíveis, que talvez você nunca tenha aprendido a usar. Então, avalie agora essa nota do antes e o depois e imagina o quanto potencial de cura tem aí de dentro para fora. Olá, tudo bom com você? O que achou da palestra que acabou de assistir? Nós queremos te ouvir e saber o que você está achando desse evento. Então não deixe de nos falar a sua opinião sobre esse congresso online gratuito produzido pelo Dr. Dayan Siebra e a equipe da Vita Science na caixa de comentário aqui na página. Enquanto a próxima palestra não começa, eu posso te passar uma dica rápida de exercício de 2 minutos para emagrecer? Pode parecer bom demais para ser verdade, mas fazer um único exercício de 2 minutos ou até menos 2 vezes por dia pode te ajudar a emagrecer de forma saudável e melhorar a saúde. Basta fazê-lo antes do café da manhã e antes do almoço
todos os dias. Os resultados são ainda melhores se forem aliados a uma alimentação saudável e a bons hábitos de vida que você está descobrindo no Congresso Mais Saúde, Menos Remédios. Esse exercício é bem simples. Tudo o que você precisa é pegar um copo com água, colocar 4 colheres do suplemento em pó SB3 em um copo com água, misturar e tomar. Simples assim. Essa mistura da fórmula SB3 é composta por 3 nutrientes: o picolinato de cromo, o gengibre e o psyllium, que na quantidade e na combinação certa te ajudam a reduzir a sua fome, diminuir a compulsão por doces, aumentar sua energia e disposição, regular o intestino e aumentar a queima de gordura. Já são mais de 7.000 pessoas que vêm emagrecendo com a ajuda do SB3, como a Silvânia, que conseguiu reduzir o desejo por doces fazendo uso dessa fórmula aceleradora do emagrecimento. Assim que eu adquiri o SB3, foi incrível. Já no terceiro dia de consumo, eu observei que eu não tinha mais compulsão por doce. Não tinha vontade nenhuma de doce. Eu via o doce e eu não tinha vontade. Observei também a minha energia. Gente, eu fiquei com energia. Eu não tinha energia antes, sabe? Para andar muito. Eu nem fazia caminhada, porque eu não conseguia. E foi instantâneo. Comecei a ter aquela energia, querer correr, sabe? Tudo que eu fazia era com muita rapidez, então ele me ajudou muito. E eu recomendo a todos, na verdade, porque se fez bem a mim, fará bem a todos vocês. Por isso, se você está em busca de um empurrão para acelerar o seu processo de emagrecimento, queremos te dar uma oportunidade única de ter acesso a essa fórmula. Aproveite que a próxima palestra ainda não começou. Clique no link aqui da página e garanta o seu desconto. Continue acompanhando esse evento único, 100% gratuito, que está reunindo os maiores nomes da saúde natural para apresentar para você soluções naturais para prevenir e combater dores, queda de cabelo, falta de libido, diabetes, hipertensão, câncer e outros males. Até breve. corpo estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, um estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais. Que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eu sou professor numa pós-graduação de terapias para a dor, né? E eu fiz um estudo que já existe das PICs, Práticas Integrativas na Comunidade. São essas práticas complementares aí, musicoterapia, apterapia, reiki, tai chi chuan, floral, fitoterapia,
ozonoterapia, Ayurveda, nós temos mais de 29 técnicas aí disponíveis no SUS. Foi o quanto a pessoa que recebeu aquela técnica percebeu o quanto ela trouxe de bem-estar para ele. E, gente, a gente viu lá coisas, esse trabalho foi feito no Nordeste, né, onde que as PICs começaram a fazer mais sentido pela dificuldade, pela escassez do povo, né, pela dificuldade que eles têm na questão da saúde. Então, assim, gente, a percepção de melhoria de dor das pessoas que passaram por essas práticas integrativas, elas tiveram mais de 50% de melhora na percepção delas. Agora, se o médico acha que isso é significante para ele ou não, deixou de ser importante para ele, mas para a pessoa melhorou 50%.
corpo estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando o meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, um estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais. Que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos da ansiedade. Esse treino da TCC se mostra cerca de 1,5 vezes mais eficaz para aliviar a curto prazo, e esse treino, ele se mostra 3, 4 vezes mais eficaz do que o remédio para fazer com que a pessoa não tenha recaídas. Eu sou professor numa pós-graduação de terapias para a dor, né? E eu fiz um estudo que já existe das PICs, Práticas Integrativas na Comunidade. São essas práticas complementares aí, musicoterapia, apterapia, reiki, tai chi chuan, floral, fitoterapia, ozonoterapia, ayurveda. Nós temos mais de 29 técnicas aí disponíveis no SUS. Foi o quanto a pessoa que recebeu aquela técnica percebeu o quanto ela trouxe de bem-estar para ele. E, gente, a gente viu lá coisas, esse trabalho foi feito no Nordeste, né, onde que as PICs começaram a fazer mais sentido pela dificuldade, pela escassez do povo, né, pela dificuldade que eles têm na questão da saúde. Então, assim, gente, a percepção de melhoria de dor das pessoas que passaram por essas práticas integrativas, elas tiveram mais de 50% de melhora na percepção delas. Agora, se o médico acha que isso é significante para ele ou não, deixou de ser importante para ele, mas para a pessoa melhorou 50%.
corpo estava ligado também a emoções que não estavam sendo ditas, né? É fácil a gente dizer, olha, eu tenho uma dor no pescoço, meu pescoço dói muito, mas dizer, olha, todo dia quando meu marido chega bêbado em casa, eu começo a ficar tensa e aí eu congelo o meu pescoço e a gente não traz isso para o nosso olhar, né? Tem estudo mostrando que as pessoas, um estudo feito na Harvard, dentro de uma UTI, então eles escolhiam as pessoas que receberiam oração, outras que não. As que receberam oração tiveram evolução melhor, alta mais precoce e tudo mais. Que é um tipo de treino específico, cientificamente validado, para mudar as sensações, os pensamentos e os comportamentos.